Resident Evil vai fazer 30 anos em 2026, uma das franquias mais populares dos jogos de terror, se não a mais popular, com centenas de jogos que revolucionaram o gênero de survival horror. Por conta disso, diversos jogos inspirados na franquia foram feitos, tanto jogos AAA como jogos independentes. E no vídeo de hoje eu separei 5 jogaços para comentar. Inclusive, um dos jogos é brasileiro e um muito bom que eu deixei para o final. Gosto muito dele, ele tem uma história muito boa e uma gameplay incrível. Então fiquem até o final para saber. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos começar o vídeo agora com um jogaço, que é o Ground Zero, um jogo de survival horror que se passa na Coreia do Sul. Ele é um jogo com gameplay, um gráfico bem retrô, ele possui uma escolha bem legal no começo do jogo, que o player pode escolher entre um controle mais moderno ou um controle de tanque dos antigos jogos de terror. Um resumo da história é o player controla essa agente que está aparecendo na tela, que junto com o parceiro dela investigam a queda desse meteoro que caiu e deixou o país todo destruído e criou as criaturas que a gente enfrenta durante o jogo. O jogo não foi lançado ainda, mas ele tem uma demo disponível na Steam e vale muito a pena conferir. Eu achei ele muito divertido e tem várias mecânicas divertidas também. Tem os puzzles de abrir os cofres que eu achei bem legal. O sistema de cura é muito idêntico ao Resident Evil. Você encontra o item verde, vermelho e azul e faz a cura igual às ervas. Ele também tem os pontos de genoma que a gente ganha matando zumbis que servem para desbloquear uns bônus no menu do jogo e outras coisas que eu não vou falar para não estragar a experiência no jogo, né? Vale muito a pena conferir, eu espero que gostem dele, porque ele me impressionou bastante. Também vale acrescentar que o jogo tá todo traduzido em português e é outro ponto extremamente positivo na minha opinião. Agora vamos falar sobre um dos jogos brasileiros mais conhecidos, ainda mais de terror, que é o Fobia. O player controla o jornalista Roberto Leite Lopes, ele é ambientado no Hotel Santa Dínfina, que é muito bonito, eu também não sei falar esse nome, que é muito difícil. Eu achei a ambientação desse jogo lindíssima, é muito linda mesmo. Eu vou deixar umas gameplays de fundo passando aqui. E a história é bem maluca, mas no bom sentido, já que ela envolve seitas, linhas do tempo alternativas e outras assombrações malucas que a gente encontra durante a história. Eu não vou entrar muito em detalhe da história desse jogo, porque ela é muito boa. Talvez um dia eu possa fazer um vídeo, se alguém quiser, eu posso fazer um vídeo explicando a história do jogo ou jogando ele mesmo. E a gameplay dele me lembra muito Resident Evil 7 e os remakes. Talvez essa seja um dos motivos do porque eu gostei bastante desse jogo. E vale lembrar que o jogo possui uma mecânica bem parecida com Outlast, que o player tem uma câmera, mas ao invés de iluminar o caminho, igual no Outlast, ela serve para mudar de realidade, para a gente encontrar itens e outros caminhos que normalmente não estão disponíveis nessa realidade que o jogador se encontra. Esse jogo ele é muito conhecido na comunidade brasileira de terror e possui vários easter eggs de youtubers e streamers brasileiros, o Alan, Phelps e outros grandes nomes. Eu achei isso muito legal e se você nunca jogou Fobia, dá uma chance, ele é um jogo muito bom. Obviamente, ele tem dublagem e tradução em português. Stephanie? Você conseguiu! Escuta, eu tenho que ser rápida. E tem uma história que me prendeu bastante do início ao fim do jogo. Então, vale a pena. É um jogo que eu tenho certeza que quem joga gosta bastante dele. E se vocês forem jogar, eu também espero que vocês se divirtam nele. Vamos falar sobre Signalis, um dos meus jogos de terror favoritos dos últimos anos. Ele é um terror espacial que se passa em um futuro distópico que mistura ficção científica e terror psicológico. Ele tem uma gameplay clássica de survival horror, mas com umas pequenas diferenças. A história do jogo é bem complexa, na minha opinião, isso que torna ele muito especial. Esse jogo, pra mim, é uma obra de arte, né? O principal da história é que a protagonista Elster acorda de uma criogenia na nave dela e ela lembra que tem uma promessa a cumprir que está relacionada à sua amada Ariane. O jogo tem 5 finais. Os requisitos para pegar esses finais são bem complicados e dependem de como o player joga durante a história. O final do jogo varia entre dano que você tomou, quantas vezes você se curou e outros fatores bem específicos. Infelizmente, ele não tem tradução na sua versão base, mas você pode baixar pela internet. Também tem guias da Steam e vídeos no YouTube que ensinam a baixar. Vale lembrar que esse jogo já levou diversos prêmios em premiações de jogos indies
E o que torna o Signalis tão especial pra mim, ele não é só um jogo de terror, mas também um jogo que fala sobre o amor. Esse fator torna ele um jogo bem especial pra mim. Vale muito a pena jogar. Pra mim, ele é um dos melhores jogos de terror que lançou nos últimos anos. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre a história dele, porque além de ser muito complexa e difícil de explicar em pouco tempo, ela é algo que eu acho que quando você joga, você tem que experienciar ela, e eu acho que não tem como explicar com o mesmo impacto de jogar, né? Crow Country é um jogo que só de olhar já causa uma nostalgia imediata, pelo menos em mim. Ele tem um visual bem retrô, inspirado nos clássicos do Survival Horror dos anos 90 e anos 2000. Ele também tem uma ambientação bem assustadora, mesmo se passando em um parque de diversão, que é para ser um lugar alegre e bonito, né? Mas justamente o fato dele estar abandonado, em aspas, que causa essa sensação de medo e desconforto. Em mim, pelo menos, né? A história se passa em um parque de diversão, que tem o nome do jogo. A protagonista Mara Forrest chega no parque para investigar o desaparecimento do Edward Crowe, fundador do parque, que sumiu há 2 anos. O jogo começa com uma história de investigação que rapidamente se torna bem assustadora. O parque está cheio de criatura bizarra e o jogo tem uma variação bem legal de inimigos também. Tem puzzle, armadilha pelo mapa, o clássico Survival Horror. Ele também tem uma demo gratuita na Steam e também possui tradução, vale muito a pena comprar esse jogo. Eu te garanto que você vai ter uma boa experiência nele. Uma coisa na gameplay dele que eu acho bem legal é você poder virar a câmera, né? Ele tem essa câmera por cima, mas você também pode virar a direção que você quer olhar. Eu achei isso bem interessante nele. E Crow Country é um dos meus jogos favoritos nessa lista. É um jogo que eu gostei bastante de ver. Eu ainda não terminei ele, mas do pouquinho que eu joguei dele vale muito a pena. Agora, para terminar o vídeo, vamos estar falando sobre o Tormented Souls 1, que é um jogo que, na minha opinião, ele se tornou um dos melhores do gênero de survival horror, porque ele conseguiu resgatar muito a essência dos clássicos, como Resident Evil, Silent Hill e outros jogos incríveis dos anos 90 e anos 2000 de survival horror. Ele tem puzzles bem complicados, gerenciamento de recurso óbvio, né, que o survival horror sempre tem, a câmera fixa, que é muito legal, e uma história muito boa, sombria e com um monte de plot, que você descobre cada maluquice. Mas falando sobre a história do jogo, o jogador controla a personagem Caroline Walker, que no início do jogo ela recebe uma carta estranha com uma imagem de duas garotas, e atrás dessa carta está escrito: Acho que pode simplesmente nos abandonar aqui. Depois que ela vê essa carta, ela sente uma sensação bem estranha e a protagonista ela vai para o Wildberg Hospital e é atacada. Em seguida, ela acorda em volta de vários aparelhos médicos e ela descobre que tá sem o olho dela. Inclusive, mais pra frente na história, você descobre por que ela tem sem esse olho e é muito doido. Não vou entrar em detalhe porque estraga a experiência, né? Uma coisa que eu gosto muito nesse jogo é a questão de viagem no tempo, que é muito interessante, porque muita coisa que a Caroline faz no passado muda o presente. Como, por exemplo, tem uma parte que ela taca ácido em uma corrente no passado, e quando ela volta pro presente, essa corrente não tá mais lá. E muda um monte de coisa na história do jogo, isso, né? E essa questão da viagem do tempo com as fitas de VHS também são bem importantes para descobrir muita coisa na história do jogo. E o plot principal é envolvendo isso. E é muito bom quando você vê isso, você fica tipo, caraca, que doideira. Você não acredita, assim. Eu pretendo soltar um vídeo explicando ou resumindo a história de Tormented Souls, que é muito boa. Recomendo muito. Ele, pra mim, é um jogo de survival horror perfeito, porque justamente pela questão dele capturar a essência dos clássicos Resident Evil e Silent Hills de uma forma impressionante. Então, recomendo muito Tormented Souls. É o top 1 dessa lista, né? Não que tenha uma ordem necessária, porque todos os jogos que eu falei aqui são jogaços, são ótimos. E é isso. Mas foi isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo e de algum dos jogos que eu disse. Se vocês quiserem uma parte 2 também, eu posso soltar e deem sugestões de jogos, caso eu tenha deixado algum passar, que eu sei que faltou bastante. Tem outros que eu gostaria de estar comentando. Mas aí eu pensei, se o vídeo der certo, se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Se você também tem interesse em vídeo de lista, eu também tenho o meu vídeo das conquistas mais difíceis de Resident Evil, que vai estar aparecendo aqui na tela. Mas é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal. E até a próxima.